Olá! Hoje iremos demonstrar como criar uma ordem de produção de todas as suas maneiras e os membros que a compõem. Então, para iniciar, eu preciso comentar que, para ser feita uma ordem de produção, você necessita obrigatoriamente de um produto principal, o qual será composto. Porém, não necessariamente você precisa vincular esse produto a um cliente ou mesmo que ele tenha matérias-primas ou subprodutos. Você pode criar uma ordem de produção simplesmente para fazer um produto. Mas hoje iremos ensinar a forma mais completa. Então iremos demonstrar a composição dos produtos e todas as partes que o compõem. Então, para iniciar, nós iremos em cadastro de produtos. Nós iremos localizar o nosso produto em questão, produto teste. Com esse produto, então, note que existem 3 caixas que estão marcadas agora, que são necessárias para uma ordem de produção, que são essas. Esse produto contém subprodutos, esse produto contém matéria-prima e movimento estoque do produto. Essa em particular comentarei mais depois. Essas 2 caixas não necessariamente precisam ficar marcadas ambas, mas eu deixarei para que você visualize no momento. Então, quando formos em composição de produto, note que temos a aba subprodutos e a aba matéria-prima. Ambas estão vazias. Então, eu irei desmarcar subprodutos, pois eu irei exemplificar com matéria-prima. Note que ela sumiu. Então, eu vou dar prosseguimento colocando matérias-primas dentro do meu produto. Então, clicando em adicionar matéria-prima, eu localizo a minha em questão, coloco o tipo da matéria. Note que o padrão é vir como fórmula. Tipo de matéria-prima fórmula é baseada em percentuais, mais utilizada para fórmulas químicas, perfumaria, etc. O mais comum é ser utilizada como envase ou unidade, no qual você simplesmente vai e coloca a quantidade base da unidade que você vai usar. Então, agora com a nossa matéria-prima selecionada, vamos definir um valor, no qual já puxou dela, e colocamos uma quantidade. Eu quero que o meu produto, então, quando for gerado uma unidade, ele utilize 2 de água, por exemplo. Então, continuamos. Ele dirá que o custo anterior está zerado, se a gente deseja manter o valor, pois o custo do nosso produto é zerado, devido a ele ser calculado de acordo com as suas matérias-primas. Então, agora eu colocarei algumas outras matérias-primas, simplesmente para aumentar o volume desse nosso produto. Então, vou procurar mais algumas aqui, colocar aleatoriamente, todas em unidade. Colocar só mais uma. Certo, então, notem que já está feita a seleção de matérias-primas do meu produto. Aqui embaixo nós temos o total de matérias-primas, total em envase, certo? E as suas quantidades. Então, para compor o meu produto teste, nós temos um total de 15 matérias-primas em quantidade. Ok? Então, nós salvamos. Pode confirmar. Ao salvar, então, essas matérias-primas estão vinculadas ao meu produto. Se eu abrir ele e ir em composição, vocês podem notar que ele já tem lá dentro dele os produtos aos quais vinculei, as matérias-primas. Então, certo. Dando continuidade agora, nós definiremos em configurações de sistema como será calculado o custo do meu produto, certo? Então, produto geral, nós conseguimos escolher. Caso o produto possua matéria-prima, o custo do mesmo deve ser calculado somando o valor total das matérias ou somando o valor total em envase. Como nós estamos utilizando em envase, vamos deixar marcado esta. Caso o produto possua subprodutos, o custo do mesmo deve ser calculado somando o valor de custo do produto ou o valor de venda dos produtos. Então,
hoje nós não iremos demonstrar com subprodutos, mas caso você precise utilizar, é só marcar essa caixa, certo? Então, feita a nossa configuração, daremos prosseguimento indo para o pedido. Então, com o nosso pedido aberto na tela, eu irei mostrar como é composta uma ordem de produção. Eu já deixei pré-feito um pedido. Esse pedido, então, tem um cliente. Dentro dele, vocês vão notar que tem produtos. E esse produto aqui em específico, o custo dele está equivalente ao custo gerado pelas matérias-primas no nosso cadastro de produto. Então, com o nosso produto inserido dentro do pedido, nós conseguimos ir em opções e gerar ordens de produção. Por que o nome é gerar ordens de produção no plural? Porque se dentro de um mesmo pedido houver duas ou mais produtos que exijam uma ordem de produção, este botão irá criar individualmente uma a uma dessas ordens para produtos. Porque você pode produzir uma larga escala de um mesmo produto, mas você não pode produzir dois produtos completamente separados, com tempos de produção separados e composições separadas. Então, por isso que são gerados dois. Então, ao clicar em gerar ordens de produção, ele irá mostrar os produtos que nós estamos selecionando e marcar a quantidade que nós colocamos. Eu vou alterar a quantidade dentro da própria ordem de produção nesse exemplo, mas nada impede que você altere direto no pedido. Então, agora eu irei dar 2 cliques no nosso produto, marcando ele com um X. Com essa marcação, clico em continuar. Ele irá dizer que a ordem foi cadastrada com sucesso e já mostrará na tela. Então, agora nós iremos ver como é feita uma ordem de produção. Então, se nós alterarmos a nossa ordem de produção, nós poderemos visualizar o nosso produto, o nosso cliente, o qual está selecionado, e as matérias-primas que o compõem. Então, como eu havia comentado, agora eu irei alterar a quantidade do nosso produto. Nesse botão, eu irei colocar 2, por exemplo. Note então que todas as quantidades das nossas matérias-primas foram alteradas na equivalência da quantidade do produto. É para isso que nós configuramos lá dentro do produto quais as quantidades de cada matéria-prima que teria dentro do produto, certo? Então, ao salvar, nós teremos a nossa ordem de produção criada. Demonstraria aqui rapidamente como fazer uma ordem de produção manual. É bem semelhante. Nós clicamos em novo, definimos um produto, eu irei colocar o mesmo. Ele puxará as matérias-primas já nas suas quantidades. Vou colocar 5. Então, ele fará o mesmo cálculo do que puxada diretamente de um pedido. Podemos perceber também que existe o botão localizar pedidos. Este botão serve para que, quando nós clicamos nele, abrirá a tela de pedidos para que nós o pesquisemos e assim possamos selecionar o pedido no qual queremos importar as informações. Uma outra opção que temos é o botão importar, o qual nós podemos colocar dentro da nossa ordem de produção informações vindas de orçamentos técnicos, pedidos, notas fiscais, ordens de serviço, consertos e notas de entrada. Só selecionar e clicar no botão importar, certo? Então, feita a nossa alteração, nós salvamos, colocamos a senha e está criada a nossa segunda ordem de produção, certo? Então, clicando no botão opções, nós teremos como exportar para Excel para análise, onde ele separará todas as partes que compõem essa ordem de produção, sendo suas matérias-primas, subprodutos, quantidades, cliente, para que possa ser analisada, ou clicamos em gerar manufatura. Esse botão será utilizado mediante a troca de status do sistema. Como assim? Dentro da ordem de produção, nós temos os status.
e etapas de produção. Ambos servem para gerenciar o controle dessa ordem de produção. Então, exemplo, temos aguardando visita técnica, aguardando liberação, em aberto, encomenda, entregue, orçamento aprovado e pedido. Etapa de produção, no meu caso, não tem nenhuma parte selecionada. Eu utilizo mais a parte de status. Então, para que isso serve? Colocando aguardando liberação e salvando, aqui na parte externa mostrará o status da minha ordem de produção. Note que ela também está vermelha na sua situação, que significa que ela está em produção. O sistema não consegue gerenciar automaticamente as trocas de status devido a ser um processo mais manual. O sistema não vai ter como identificar como o técnico está fazendo uma etapa, por exemplo, de fabricação de uma peça, de moldagem de uma peça, preenchimento de alguma parte importante dessa produção. Então, o sistema de status existe para suprir essa necessidade. Então, trocando os status, nós conseguimos gerenciar melhor como está funcionando a produção. E, justamente, se houver a necessidade de uma parte externa enviar o produto que está sendo produzido para uma empresa terceirizada que faça um serviço ao qual vocês não fazem durante a produção, que existe gerar manufatura. Ao clicar no botão gerar manufatura, ele selecionará o nosso produto em questão com a sua determinada quantidade e nós selecionaremos o tipo de itens para geração de manufatura, sendo produto de ordem de produção, matérias-primas ou subproduto. Nesse caso, eu vou enviar o produto, gerar uma manufatura, ele cadastrará então uma manufatura, onde eu colocarei o meu fornecedor em questão, o nosso produto. Ele não estará puxando as matérias-primas, pois nesse exemplo eu não estou mandando elas, eu estou mandando unicamente o produto. Então, ao salvar, estará concluída a nossa manufatura, que gerará uma nota fiscal. Então, eu defini um fornecedor e vou salvar para exemplificar. Criada nossa manufatura, está aqui com o nosso fornecedor teste. Total manufaturado 0, pois ainda não está completa essa manufatura, certo? Então, nós temos o botão de opções, onde nós podemos gerar a nota que eu havia comentado, tanto do produto quanto da matéria-prima. Então, clicando em gerar NFE de produto, ele abrirá a tela geração de nota fiscal. Pode notar, então, que são exatamente os mesmos passos. Uma nota de saída com o nosso fornecedor, o nosso produto selecionado. Se houver, colocará transporte, dados adicionais, preencherá todo o procedimento padrão para cadastro de nota fiscal. Então, é só salvar e emitir a nossa nota. Então, agora, voltando no nosso produto, eu irei comentar sobre aquele botão que eu havia dito anteriormente, que é movimentar estoque do produto. Esse botão serve para quê? Quando é feita a ordem de produção, sempre a quantidade produzida será acrescida do produto e as suas matérias-primas em quantidade serão decrescidas do estoque. Claro, a não ser que esteja configurado para não o fazer. Mas esses botões servem para quê? Tanto esse quanto o botão em composição para movimentar estoque de matéria-prima será utilizado na efetivação do seu pedido, orçamento, conserto, ou seja lá onde você estiver utilizando esse produto. De acordo com o botão que estiver selecionado, será o estoque que será retirado do produto. Ou seja, se esse produto está marcado para movimentar estoque de produto, ele não deverá marcar movimentar estoque de matéria-prima, pois sairá de ambos, sairá tanto o produto quanto a matéria. Então essas são as partes que compõem a ordem de produção. Qualquer outra dúvida, estamos à disposição. Até o próximo vídeo.